Bem-vindos à jornada do loteamento. Eu sou o Dani Lambi, eu sou CEO e diretor executivo da Lotenet e esse é o seu podcast sobre o mercado de loteamentos. Antes de iniciar a nossa jornada de hoje, inscreva-se no nosso canal no YouTube, é Lotenet Brasil, ative o sininho e nos siga também no Instagram, @LotinetBR. Por áudio, estamos em todas as plataformas de streaming, só procurar por Jornada do Loteamento. E hoje, o nosso convidado é sócio fundador do Grupo Sólido, empresa com atuação nacional e focada em empreendimentos horizontais. É CEO da startup de tecnologia Urbia, focada no desenvolvimento de inteligência artificial para projetos de urbanismo. Inclusive, é surpreendente, o Luiz vai falar um pouquinho a respeito disso. E além de ser um profissional que eu admiro muito o trabalho dele, é um grande amigo, nascido e criado no Rio Grande do Sul, minha terra natal. Bem-vindo, meu irmão. Luiz Antônio Camargos, bem-vindo. Obrigado, Dani. Prazer estar participando desse super projeto aí que, desde a primeira vez que tu me comentou dele, eu já fiquei super entusiasmado. Então, a admiração é mútua. Acho que o trabalho que a Lotenet e o Dani vem fazendo para o mercado de loteamentos é super importante. Espero que seja um bom bate-papo aí para o pessoal conhecer um pouquinho da gente, um pouco mais e, principalmente, que essa jornada do loteamento possa ser de grande conteúdo para loteadores Brasil afora aí. Muito legal. Luiz, a gente tem muita coisa para explorar aqui. O nosso objetivo, o tema, né, dessa nossa conversa é urbanismo e como que o urbanismo pode valorizar, majorar um loteamento. Mas antes da gente entrar nisso, cara, assim, é uma curiosidade que eu tenho. Desde que eu te conhecia, eu nunca te perguntei. Por que um arquiteto urbanista entra no mercado imobiliário? O que te atraiu para esse mercado? Legal, Dani. Bom, na verdade, quando eu me formei lá em final de 2008, eu tinha muito uma ideia de trabalhar com urbanismo. Mas a gente sai da faculdade sabendo muito pouco de urbanismo. Eu tive uma experiência de terminar a faculdade num outro país, onde o urbanismo realmente ainda... Aonde, cara? No Chile. Chile? No Chile. Porra! Eu fiz faculdade na Católica do Chile, terminei, na verdade, na Católica do Chile. E lá eu tive a oportunidade de aprender um pouco com alguns grandes urbanistas da época. E eu digo, não, eu adoro urbanismo, eu quero trabalhar com urbanismo, mas o urbanismo no Brasil ainda é hoje, mas era muito visto como atividade pública. Trabalhar em prefeitura, fazer plano diretor, trabalhar com regras, e não era o que eu queria. Junto disso, meu sócio na época, a gente começou a ver, para que lado a gente vai, como é que a gente vai trabalhar, o que aconteceu? O mercado imobiliário entrou na minha vida um pouco, e eu comecei a me dar conta que a arquitetura na época e o próprio urbanismo estavam muito afastada do mercado imobiliário. O Justilores faz uma analogia que em algum momento, nos anos 60, houve um divórcio entre arquitetura e mercado imobiliário. As nossas cidades acabaram ficando muito iguais, muito próximas. Os prédios eram tudo bege com janelas marrons. Isso era, se a gente for analisar os anos, principalmente nos anos 80, 90, início dos 2000, ainda era muito isso. E a gente viu que isso era algo que a gente não queria. A gente queria, de fato, transformar a cidade. E como é que se transforma a cidade? Hoje, eu tenho certeza que a gente tomou a decisão correta, porque quem faz cidade é o mercado imobiliário. E o mercado imobiliário faz cidade expandindo cidade, faz cidade adensando cidade. E é dessa forma que a gente viu que era o caminho natural para a gente conseguir mudar alguma coisa. Então, nós começamos a buscar um grande propósito de fazer cidades melhores para as pessoas. Hoje, dentro do Grupo Sólido, da Urbia, esse é o nosso principal propósito. E através disso encontrar uma maneira para que a gente pudesse equilibrar mais ainda a qualidade de projetos de arquitetura, de projetos de urbanismo para a cidade e para as pessoas. Na verdade, quando a gente fala em cidade, a gente fala de pessoas, né? E é disso que a gente ama trabalhar. Então foi um pouco disso, assim, foi pensando muito que existia um divórcio, a gente queria recomeçar a juntar esse casal de novo. Muito legal. E isso nos trouxe para o mercado imobiliário.
O urbanismo veio um pouco depois, na verdade, porque, como eu disse, trabalhar com urbanismo não era uma coisa muito natural, era muito mais fácil a gente fechar um pequeno prédio, e foi assim que nós começamos, fazendo um pequeno predinho, fazendo depois um predinho um pouco maior, um pequeno centro comercial, e logo depois a gente teve a oportunidade de fazer um primeiro loteamento, e aí a gente tinha certeza que era esse o caminho que a gente queria, a gente buscou uma super especialização nisso. Hoje, nossa equipe é de urbanistas geniais que estão lá dentro, fazendo de fato urbanismo, que a gente acredita que pode melhorar a vida das pessoas e que geram grandes resultados para os nossos clientes, porque a gente realmente acredita que o bom urbanismo vende. Então, acho que é um pouco desse motivo da gente ter entrado no mercado imobiliário. Muito legal, muito legal. Cara, eu queria, assim, você começou a falar, me surgiu 200 perguntas para te fazer, mas eu vou seguir aqui um roteirinho. Assim, um dos nossos propósitos da Lotnet é atender o pequeno e o médio loteador. Aquele cara que muitas vezes não tem uma estrutura robusta, né, de projetistas, de arquitetos, departamento de vendas, departamento de marketing, inteligência nessa parte de lançamentos, e aí que a gente entra. E por isso da minha pergunta, assim, vamos entender o que é o urbanismo. Como é que você definiria isso? Para o cara hoje que está iniciando, um pequeno loteador, até um médio loteador, né? Que normalmente o cara sofre com aqueles problemas crônicos das aprovações que existem dentro das prefeituras, muitas vezes de profissionais que não estão preparados para avaliar um projeto e muitas vezes o desafio dele é a aprovação. Talvez o cara nem pense que ele pode agregar talvez valor com esse conceito do urbanismo. Então, o que é o urbanismo? Dene, o urbanismo é a escala mais macro da arquitetura. Então, é o conjunto de regras e técnicas que nós utilizamos para desenhar aquilo que vai ser um bairro, aquilo que vai ser uma cidade, aquilo que vai ser uma expansão de cidade. Então, enquanto a arquitetura trabalha o ambiente construído, do solo para cima, verticalmente, o urbanismo ele trabalha as regras que vão incorporar essas construções e a expansão que a cidade vai ter para receber novas construções e pessoas. Então, a gente vê vários graus de diferença entre a aplicação do urbanismo. No mercado imobiliário, o mais comum é o loteamento, é o parcelamento de solo, é o condomínio, é o bairro planejado, são as comunidades planejadas, que é um tema que a gente gosta muito de trabalhar dentro da empresa. Mas o urbanismo ele é desde a transformação que as regras de construção atingem as cidades e as pessoas diretamente. Então, quando a gente fala de esse local da cidade tem um zonamento específico para ser feito residencial ou comercial, ou seja o tipo de atividade que for acontecer ali, houve um pensamento de urbanismo por trás. Não que eu seja muito fã de zoneamentos, e acho que tem grandes exemplos de cidades que não adotam esse zonamento tradicional, que são grandes cidades e performam muito bem, mas é um modelo de trabalhar o urbanismo. Dentro da Sólido, o urbanismo que a gente trabalha é um urbanismo pensado nas pessoas, na melhoria de cidades, na expansão de cidades, seja ela vertical ou horizontal, e principalmente pensando que a gente consegue sim melhorar ambientes urbanos, pensando com que ferramentas de projeto e de boas práticas que a gente vê no mundo inteiro, e algumas boas, inclusive no Brasil, que fazem muito sentido para aquilo que a gente pensa como projeto de desenvolvimento de urbanismo. Mas, no fim das contas, urbanismo é loteamento, urbanismo é criação de bairros, urbanismo é criação de condomínios, são estratégias de ocupação de cidade, e são todas as regras que venham para que a gente construa alguma coisa. Seja uma casa para uma pessoa, seja um local para uma indústria, ou edifícios de comércios e serviços. Muito legal. E é que você citou num ponto aqui que eu queria te perguntar. Existem boas práticas, assim, existem tendências que você tem percebido, tanto no mundo quanto no Brasil, que podem agregar no desenvolvimento de um loteamento? Tem sim. Tem sim. Tem coisas muito legais, assim. Se a gente for analisar a cidade,
antes da chegada do carro, ela era uma cidade muito compacta. Tá? Então, se a gente falar principalmente do que a gente chama de a era do cavalo, das pessoas andando a pé, das carruagens, as cidades elas precisavam ser muito compactas. Então, a gente tinha uma cidade que normalmente entre o centro da cidade até o final dessa cidade, a gente não tinha mais do que 30 minutos de locomoção de um transporte a cavalo. O tamanho da cidade era esse. A cidade ela não espalhava, ela não crescia, ela ficava mais concentrada. E essa concentração gerava adensamento e as atividades estavam sempre muito próximas uma das outras. Isso gerava uma cidade muito viva. Nem vou entrar nesse aspecto falando tanto da parte higienista, que a gente obviamente tinha problemas, a gente está falando disso do início do século XIX, final do século... Higienista você fala higiene, não? Das práticas de saneamento básico que vieram, obviamente, a melhorar a parte de saúde das cidades. Mas ali no final do século XIX, início do século XX, quando a gente tem essa transição e começa a entrar primeiro os bondes, os carros elétricos, a cidade ainda é muito concentrada, mas ela começa a se espalhar. Até que, principalmente, a partir dos anos 40, a gente tem uma transformação do que a gente chama de a era das freeways. Freeway era, como os americanos chamam. Que é justamente as cidades tendem a se espalhar muito e ficar conectadas por rodovias, onde as pessoas se entende que as pessoas podem morar longe dos centros urbanos, dos locais de trabalho e se deslocarem para isso. Esse é o momento em que há uma ruptura muito grande na qualificação das nossas cidades. E a gente vê, principalmente o modelo de subúrbios americanos, grandes cidades se espalhando, e aqui a gente tem um exemplo clássico de São Paulo, por exemplo, em que a gente acaba criando infraestrutura viária, e isso nunca dá conta para a demanda sempre crescente de pessoas que precisam se locomover e moram cada vez mais longe. Eu fiz essa introdução porque as boas práticas, elas retornam à cidade mais antiga. Essa cidade mais caminhável, essa cidade mais gentil. A gente hoje se acostuma muito que a rua é um lugar onde passa carros. E, na verdade, a rua, como essência, era um lugar de pessoas. Das pessoas caminharem, das pessoas sentarem num banco, das pessoas se locomoverem, das pessoas se encontrarem. E hoje, quando tu pede para uma criança desenhar uma rua, muito provavelmente ela vai desenhar um carrinho em cima de uma rua. E isso é um problema porque é muito difícil existir um diálogo positivo entre a máquina, carro que está deslocando entre as pessoas e alguém que está caminhando ou alguém que está passeando. Então a gente vê que as boas práticas olham para a cidade do passado e pensam que as múltiplas atividades que acontecem na rua são bons exemplos para que a gente pense na cidade do futuro. A gente talvez muito influenciado por grandes filmes e blockbusters, a gente pensa a cidade do futuro como algo de muita tecnologia. E é claro que a tecnologia vai vir cada vez mais para fazer parte do dia das pessoas. Mas eu não vejo hoje nada que transforme a cidade mais do que voltar a uma cidade que é próxima, onde a gente tenha trabalho, moradia, comércio, serviços, lazer, entretenimento, esporte, atividades sociais próximos da onde a pessoa mora, da onde ela se locomove. E é assim que as grandes boas práticas de urbanismo estão acontecendo no mundo. Então a gente vê cidades europeias como Copenhague ou como Paris, talvez uma cidade que já tenha o melhor urbanismo do mundo, ela cada vez mais dá bons exemplos, como a cidade de 15 minutos, em que se busca uma cidade tão compacta que aquela parte da cidade... A cidade ela é gigante, mas uma parte da cidade tu consegue resolver tudo o que tu precisa. 15 minutos. A 15 minutos de bicicleta. Oh. Então esse é um conceito urbanístico muito bacana e a gente vê diversas cidades hoje partindo para isso. E mesmo grandes cidades americanas que a gente cresceram muito por causa dos subúrbios e os seus centros se definharam, hoje as cidades estão voltando para as áreas centrais, a gente está vendo que o modelo de compactação de cidade é cada vez mais interessante. E isso, juntando a outras ferramentas que venham a melhorar a qualidade da rua e dos espaços públicos, a gente tem várias ferramentas para fazer um bom urbanismo hoje em qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil, e aí tem algumas coisas bem legais que a gente pode ir conversando a respeito. Pois é, cara, eu ia te perguntar isso, assim, quando chega um projeto para Lotinet lançar, eu estava conversando, antes da gente entrar aqui para conversar, eu estava conversando com o pessoal lá da empresa, e
a gente tem um termo lá na Lotenet que fala produtar. Não existe isso. A gente inventou esse termo. O que é o produtar? Chega pra gente o projeto aprovado. Ele tem, tô dando exemplo aqui, lote de 250 metros, 360 metros, a rua já está definida, o projeto já está aprovado. Existem as áreas institucionais, existem as áreas, área verde, enfim, normal. Porém, esse projeto chega para a gente num estágio diferente que chega para você. O que a gente costuma fazer? Fazer uma análise de mercado, entender quais são as dores e os desejos do cliente, e a gente só tem algumas alternativas, muito menos do que você. Por quê? Porque a gente coloca acessórios. Coloca uma praça, desenvolve vamos dizer assim, uma âncora dentro do empreendimento. Embarca alguns atributos para tentar vender melhor o produto. Para embalar, né, de forma que o produto seja bom, sob o ponto de vista de moradia, ou enfim, ou de múltiplas tarefas, e que também tem um conceito que linka com as pessoas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: as nossas opções, elas estão muito mais limitadas do que você, que pega uma gleba e fala assim, cara, eu posso fazer o que eu quiser aqui. Na prática, o que você tem aplicado? Assim, o que a Sólido tem feito que fala assim, cara, isso tem feito a diferença e... Vou puxar aqui pro meu lado, né? Vende mais. Assim, eu tenho visto que isso aqui eu consigo aplicar nos loteamentos e que está tendo, vamos dizer assim, o cliente final está percebendo o valor. Denis, assim, acho que tem uma coisa que é fundamental quando a gente pensa no mercado imobiliário, que é entender o consumidor, né? Acho que isso vocês buscam colocar esses atributos quando vocês já recebem um projeto que está em andamento, muito pensando nisso, quem é o nosso consumidor, o que ele vai comprar, o que ele está buscando com a compra desse lote, além da construção da própria casa, né? O grande problema é que em muitos casos as pessoas ainda deixam para pensar isso lá no final, quando o projeto já está aprovado, ou melhor, o urbanista, o arquiteto que foi responsável por aquilo, talvez ele não tenha dado a devida profundidade que deveria o tema consumidor. E a gente sabe que quando a gente trabalha no mercado imobiliário, a gente está falando de desejo de consumo. Esse é o principal objetivo que a gente faz para conseguir vender alguma coisa. Esse desejo de consumo, ele pode ser desencadeado por várias maneiras. E eu realmente acredito, e a gente vê hoje grandes exemplos no Brasil, que o bom urbanismo é uma das maneiras de a gente gerar esse desejo de consumo. Então, estar dentro de um bairro que te atenda àquilo que tu tá buscando, seja em termos de design urbano, de desenho, de usos e de atividades que vão ter lá, vai contribuir naturalmente para que esse produto esteja melhor desenvolvido para vocês na hora de vender, já saber, cara, esse produto foi desenvolvido. O que não é a realidade, porque a maioria infelizmente ainda a maioria dos loteamentos, eles são nada mais do que um parcelamento solo, com muito pouco aprofundamento na parte de projeto. Venda de metro quadrado. Venda de metro quadrado. Né? Então, assim, quanto é que é um metro quadrado? Então, a gente tende a perguntar isso antes de pensar por que esse metro quadrado tem esse preço? Tem qualidade esse empreendimento? E hoje a gente vê que realmente o bom urbanismo está vendendo. A gente está vendo grandes loteadores hoje no Brasil performando muito bem porque estão fazendo bom urbanismo. Porque estão pensando não só em monoproduto, mas em multiproduto. Ou mesmo sendo um monoproduto, mesmo sendo um loteamento residencial, buscando para esse projeto embarcar alguma atividade de pequeno comércio, de pequeno serviço, de lazer, para que isso faça com que a gente melhore a experiência daquela pessoa que vai morar. Então, o urbanismo, ele está diretamente relacionado à qualidade de vida das pessoas. E como é que a gente melhora a qualidade de vida das pessoas? Não é só simplesmente dando saneamento ou fazendo projetos complementares. Ou seja, hoje, não é remendar o que já foi feito. Não é remendar o que já foi feito. É pensar desde o início. E hoje a gente a gente fala muito dentro da empresa, assim, que, cara, nós precisamos focar no que a gente chama de projetos monetizáveis. Legal. Que são aqueles projetos que talvez tenha um pouco do produtar aí nisso. São aqueles projetos que, de fato, o consumidor compra. Porque não que um projeto de saneamento não seja importante, mas, cara, isso é obrigatório. Tu vê hoje um loteador dizendo que o loteamento dele tem esgotamento pluvial, isso é obrigação, isso é o mínimo que tem que ter. E a gente ainda vê muita gente querendo vender a ideia de que isso é importante. Importante não é isso. O que o consumidor, de fato, vai comprar é qualidade de vida.
E como é que eu melhoro a qualidade de vida das pessoas? Bom, isso tem que começar lá no projeto, entendendo o consumidor, em que etapa de vida ele está, que perfil ele tem, qual é o ticket para esse projeto que ele pode pagar. Nós temos um amigo comum que fala, que é o Cristiano Rabelo, da Prospecta. Legal. E ele fala muito disso, né? Entenda quem é o consumidor. Essa é a primeira coisa. Tu pode desenvolver um produto de diversas formas, para diversos preços, mas qual é o mais adequado para aquele cenário, para aquela cidade? E da mesma forma o urbanismo. A gente pode usar diversas ferramentas que venham melhorar. Eu me lembro de estar conversando há um tempo atrás num evento de loteamentos e urbanismo, e a gente estava falando da dificuldade que é, de muitas vezes, tu pegar um pequeno loteamento, às vezes nem tão pequeno, numa cidade do interior, e querer embarcar tributos bons para que ele melhore a performance de venda, porque às vezes o mercado não está nem pronto para receber alguma coisa que melhore tanto aquele local. Legal. E a gente hoje já vê várias maneiras de que isso ser feito, assim. Então, a praça bem localizada, onde vai ser o encontro daquelas pessoas, a implementação de uma associação de moradores que pode vir a criar uma identidade ainda maior dos futuros moradores com o espaço, além de deixar eles qualificados, a criação do que a gente chama de corner store, que nada mais é do que aquele lote, normalmente unifamiliar, em que ele é transformado para alguma atividade comercial que venha ancorar conveniência para aquele bairro, para aquele local. Então, pensar nisso de fato, estar pensando em como as pessoas vão viver melhor naquele local. E as pessoas hoje elas enxergam isso. Então, elas enxergam que um bom produto ela vai ter um bom lugar para ela morar, um bom lugar para ela se divertir, para ela fazer os seus esportes, mas também tem a conveniência para isso. E a gente consegue fazer isso hoje, a gente usa o urbanismo como instrumento para identificar exatamente esse perfil e aplicar soluções que venham a melhorar isso. E é muito legal quando a gente vê uma pequena cidade interior do Brasil que fez um projeto de loteamento como a gente projetou e que de repente as pessoas estão lá vivendo e aquele ambiente está valorizando e aquilo para a cidade nem muitas vezes foi vendido na época por mais caro, mas não custou mais caro, custou mais tempo de pensamento. Só que o nível de valorização que aquele bairro depois de pronto gerou, ele é muito maior do que o do vizinho, que simplesmente picotou lotes ali. E isso, para o empreendedor, para o loteador, é um cartão de visitas para ele fechar novas áreas. Por que eu vou fechar com esse aqui, se esse aqui está fazendo uma coisa muito melhor e ainda vendeu pelo mesmo preço e mais rápido do que o meu vizinho? Então, tu começa a se destacar e gerar, inclusive, um histórico, um legado para cidades que, na ponta final, o loteador tá sendo beneficiado porque ele vai fazer novos e melhores negócios no futuro com áreas cada vez melhores, porque ele está se destacando, assim. Muito legal. Você me fez lembrar, cara, assim, acho que a gente estava junto lá no último Complan, 2021, né? E eu dei um exemplo na palestra que eu fiz lá no Complan, que de vez em quando eu me reúno com loteadores, eles citam esse exemplo, que é a diferença entre você comprar um café no supermercado, saco de meio quilo, que você paga, né, sei lá, 17, 18 reais, e você comprar um pack de cápsulas da Nespresso, que deve ter, sei lá, 30 gramas. E você paga o dobro do preço de meio quilo de café, 30 reais, né? 35 reais. A diferença é essa, né? Conceito, design, pensamento estratégico. E aí minha pergunta é, o dono da área chega para você e entrega para você a área. Quais são as etapas que ele tem que vencer? Assim, a gente sempre começa com uma etapa de diagnóstico, que é entendimento não só da área, mas do local. E mesmo que o loteador não tenha desenvolvido ainda uma pesquisa imobiliária, que a gente considera super importante, nós fizemos um diagnóstico para entender um pouco melhor da região, da gleba e do perfil de consumo para aquele produto que está sendo pensado. A partir disso, disparam várias etapas. A gente, dentro do Grupo Sólido, a gente hoje está nós estamos chegando em 60 cidades, legal, a atuação de 60 cidades no Brasil. E a gente tem realidades muito diferentes.
São aí mais de 300 projetos e a gente vê perfis muito diferentes de negócios. Mas a gente mapeou todas as etapas de um loteamento, ou de um condomínio, ou de um bairro planejado. Todas as etapas que precisam acontecer entre o momento de diagnóstico, ou seja, o momento em que a gente está entrando no processo, até a fase final de início das obras. E esse mapeamento gerou quase 600 processos. Isso é muito legal, porque a gente tem a gente valoriza muito o dado, o valor do dado dentro da empresa. A gente pesquisa muito, a gente usa muito acesso à informação para transformar esse dado em informação. E a gente começou a ver que dessas etapas, algumas etapas são muito cumpridoras de roteiro, como uma etapa, por exemplo, de projetos complementares que precisam ser aprovados e que são etapas de engenharia, com etapas de inteligência. Então, a gente acredita que diagnóstico, depois do diagnóstico, estruturação de produto, para depois começar com o projeto urbanístico, é fundamental um nível de amadurecimento nesse período. Depois a gente vai bater um papo também sobre a Urbia e a tecnologia. E a grande vantagem é que hoje a gente tem tanto acesso à informação e acesso à tecnologia que essa etapa, que parece ser muito demorada, hoje a gente consegue fazer muito rápido. Muito rápido. Tipo o quê? Com muita profundidade. Entre visitar uma área, fazer um diagnóstico, e não vou botar deslocamento, porque a gente tem de Porto Alegre, de Pelotas a Manaus, nós temos projeto. Então tem uma extensão territorial considerável aí. Mas sem considerar isso, depois de visitar a área e a região e ter feito esse diagnóstico, a gente faz uma estruturação de produto em um primeiro estudo de projeto, utilizando a Urbia e a tecnologia, que a gente vai falar um pouquinho disso também, em 15 dias. Então, a gente passa aí por um período de 14 dias de pensamento profundo no projeto, de teste de entendimento, de análise local, de perfil de cliente, de um processo de design thinking que a gente utiliza dentro da empresa para nos orientar, ser realmente um guidance dentro da nossa metodologia, para daí no último dia é onde entra o desenho mesmo. E daí a gente faz vários testes, utiliza inteligência artificial para isso também, para gerar insights, quando a gente transforma todo esse pensamento de estruturação de produto num primeiro projeto, onde a gente vai discutir. É claro que isso eu estou falando para um loteamento tradicional. A gente pode falar de diversos níveis de projeto que a gente trabalha. Um bairro planejado, por exemplo, ele precisa ter um aprofundamento muito maior, porque ele vai envolver multiproduto, vai envolver inclusive outras técnicas de desenvolvimento projetual. Um condomínio, às vezes, é mais direcionado a gente pensar muito nessa estruturação de produto de atividades e atributos embarcadas dentro do empreendimento, porque tem praças que a gente tem altíssima concorrência. No caso de Xangri-Lá, o interior de São Paulo, que os condomínios precisam ter muita coisa para de fato se destacarem. Para ter valor. Para agregar valor, para se destacarem, né? E é muito comum, inclusive, o modelo, a régua em alguns lugares é tão alta que o comparativo não é nem um condomínio com o outro. Eles comparam o que tem de melhor em cada condomínio com aquele que tu está lançando. Então, tu precisa botar muita energia nisso. Mas quando a gente fala de um loteamento, a gente hoje tem uma velocidade, um processo para conseguir isso que nos ajuda muito. Nos ajuda muito. E a gente, em todos eles, aplica ferramentas de bom urbanismo para combater a ideia de um simples parcelamento solo, de picotar lotes como a gente Mas aí uma dúvida que eu tenho, assim, cara, assim, como cidadão, né? Assim, eu moro, a sede da Lotenet aqui em Belo Horizonte, eu moro em Belo Horizonte, e eu acho que Belo Horizonte, como toda metrópole, ela tem os seus problemas crônicos, né? Problemas de mobilidade. Sempre quem mora nas capitais fala que a sua capital é a pior de mobilidade que existe, né? Mas eu tive lá na Sólido, em Porto Alegre, visitei recentemente. Para mim, Porto Alegre é muito mais... assim, tem soluções muito mais inteligentes de mobilidade que Belo Horizonte, por exemplo. Mas, por exemplo, todas as metrópoles, todas as capitais brasileiras, elas têm pouco atrativo sob o ponto de vista de levar as pessoas para a rua. São pequenos lugares na cidade que convidam as pessoas a irem
para rua. E por que eu estou fazendo essa comparação? Porque quando a gente, pelo menos, entra na análise de um loteamento, a gente vê que, por exemplo, os passeios continuam utilizando as suas medidas menores. Se eu não me engano, é 1,5 metro, né? Que é o que é exigido por lei, né? As ruas, 7 metros, né? Enfim, o que eu quero dizer? O loteador, ele quer utilizar toda a área possível, no sentido de que tenha o maior número de lotes possível. E muitas vezes não é a solução mais adequada para o desenvolvimento, porque não atende o público-alvo. Como equilibrar o que precisa ser feito com o custo e a previsão de retorno daquele loteador? Pergunta... Isso faz dentro dessas etapas que eu comentei de 600 processos que a gente identificou dentro de um desenvolvimento de um loteamento, tem uma etapa que é a viabilidade econômica, né? Isso dentro da Sólido anda completamente casado com o desenvolvimento de projeto. A Urbia, essa inteligência artificial que a gente criou, ela é uma ferramenta ao qual eu imputo informações de custo de um loteamento para dentro dela e todo o desenho gera uma orçamentação daquele empreendimento. Com tanto uma orçamentação no que diz respeito aos custos de infraestrutura, quanto a expectativa de faturamento baseada nas pesquisas imobiliárias que demonstram o valor de metro quadrado e a valorização desse empreendimento. Então, a gente, quando está desenvolvendo um projeto, a gente mexe uma rua de lugar, e é literalmente assim, ou mexe um quarteirão de posição, ou reposiciona o local de uma praça, a gente tem em tempo real o impacto financeiro disso. Isso nos ajuda a conseguir entender qual é a expectativa de investimento em infraestrutura para isso. Mas isso não soluciona a parte de inteligência. Isso nos ajuda a dar informações para que a gente possa traçar caminhos melhores e de maneira mais rápida. Legal. E também dá alternativas para o loteador. Inclusive dá cenários diferentes. Legal. Mas fundamentalmente, quando a gente fala de bom urbanismo, a gente precisa entender que algumas coisas estão associadas a isso. A rua é o ambiente mais importante de uma cidade. É o ambiente mais importante de um loteamento. Se a gente tiver que trabalhar em uma única ferramenta de transformação de uma cidade, a gente tem que trabalhar na rua. Ela é mais importante que a praça, ela é mais importante que o shopping, ela é mais importante que o parque, ela é mais importante do que qualquer outro ambiente de uma cidade. Então a rua é para onde a gente tem que olhar. A Jenny Jacobs, uma grande pensadora, urbanista, influenciadora do século XX, ela dizia, mantenha os olhos na rua, eyes on the street. E as janelas são os olhos da rua. Então ela defendia muito a ideia de que a conexão entre o ambiente construído e a rua é fundamental. E é isso que a gente acredita muito, assim. Quando a gente fala muitas vezes de tamanho de calçada, de tamanho de perfil viário, e a gente fala em 12 metros, isso não quer dizer tanto para mim quando a gente fala do tamanho de uma calçada. E é claro que o loteador ele quer trabalhar com a rua mínimo e trabalhar com as caixas mínimas viárias. Faz sentido quando tu pensar em economia de meios e de custos, né? A grande questão é como equilibrar o tamanho do passeio para ele gerar qualidade de rua. E quando eu falo em rua, a gente está falando de a árvore que está lá para gerar sombreamento no nosso clima extremamente intenso que nós temos no Brasil. A gente está falando de uma qualidade de passeio adequada para gerar acessibilidade, para que o idoso possa caminhar, para que a mãe com o carrinho de bebê ou o pai com o carrinho de bebê possa ter conforto de caminhar. As construções próximas da calçada, para que os olhos da rua, para que as janelas, para que as vitrines contribuam com a segurança de um bairro. O Brasil ele é um país que acredita que tu só gera segurança com muro e com cerca elétrica. E na verdade, se tu for analisar os índices de criminalidade no Brasil, acontecem, na grande maioria dos casos, em locais de baixíssima quantidade de pessoas. Lugares movimentados raramente tem crimes, pelo menos crimes violentos. Sim, é óbvio que num carnaval ou numa festa de rua pode ter o cara que roubou a carteira, isso. Mas crimes violentos normalmente acontecem em bairros afastados ou em locais de baixa circulação de pessoa, porque é assim que
o Criminoso tem bandido coragem, criminoso age. É muito melhor tu ir para uma rua onde não passa ninguém para arrombar uma casa ou para tentar roubar alguém que está chegando numa casa, do que tu tá na Avenida Paulista em São Paulo, onde tem um monte de pessoas te vigiando, ou tu tá em avenidas movimentada com movimento de pessoas. Então, a gente pensar na rua é fundamental. E aliar isso aos custos de infraestrutura não faz a gente... não faz o loteador gastar mais. Faz ele gastar melhor. Ter melhor equilíbrio entre os espaços. A gente sempre diz, se eu tenho uma rua de 14 metros, me dê o máximo possível que eu possa colocar de calçadas. Porque a faixa viária, a gente pode resolver de diversas formas. Quem está dentro do carro está climatizado, está protegido. Se ele precisar andar um quarteirão a mais porque aquela rua é só num sentido, não tem problema nenhum para ele. E Luiz, a arquitetura e o paisagismo podem contribuir nisso também totalmente, agora, né, cara? Totalmente. Sei lá, mudas, plantas, bancos de madeira, pergolados. Sem dúvida. Quando eu falei lá dos projetos monetizáveis lá antes, e a gente vê isso acontecendo direto nas cidades, eu brinco que existe o Big Four dos projetos monetizáveis, que é o urbanismo, que vende qualidade de vida, que entrega qualidade de vida, o paisagismo, que vende bem-estar. Então, à medida que a gente começa a colocar o ambiente construído, conectado ao ambiente natural, isso eleva a qualidade dos espaços climaticamente, mas também em usabilidade. A arquitetura vem de status, vem de melhoria de cidades, vem de qualidade de espaços e inclusive os interiores, que vem de lifestyle. Então, quando a gente pensa num projeto, se a gente pensar nesses projetos como os projetos monetizáveis, nós com certeza vamos dar conta de que melhorando eles, a gente vai melhorar os espaços. Quando a gente trabalha no urbanismo, a gente... muitas vezes não entra na arquitetura em si, mas a gente pode entrar na paisagem, a gente pode entrar no paisagismo, a gente pode fazer uma rua que tem uma urbanização adequada para gerar sombreamento nas pessoas. A gente trabalha muito no Centro-Oeste, a gente tem alguns empreendimentos, Mato Grosso e Goiás principalmente. E a gente tem um clima de cerrado intenso, seco, quente. 8, 9, 10 meses por ano de quente, e 3 meses de quente com chuva, mas continua quente também. Quente, abafado, e úmido, né? Quente com chuva ou quente sem chuva. E o Brasil todo é muito assim, né? E a gente vê que tu anda em loteamentos, e os loteamentos não tem uma muda de árvore plantada. E nós temos um país riquíssimo em termos de solo, que se tu faz um loteamento e tu planta uma muda por lote de um espécime adequado, em 5 anos tu está fazendo sombra. E esse loteamento vai ficar por uma centena de anos, talvez, lá naquele mesmo local, se transformando, mas vai ficar naquele local. Então, esse pensamento de que a gente pode sim melhorar o loteamento através da rua, ele precisa entrar na visão dos desenvolvedores de loteamentos, assim, porque isso, eu costumo dizer que se eu pudesse colocar todo o valor toda a sua atenção de budget, de orçamento em um loteamento, e esse budget ele é apertado, coloca na rua. Cara, agora pensa no manual de calçadas, ao qual as pessoas vão fazer uma calçada inteligente e barata para que as pessoas possam ter acessibilidade. Pensa na árvore que vai gerar sombreamento. Tem um dado, Dani, que é espetacular, tá? Eu estava lendo uma pesquisa sobre Portland, cidade capital do Oregon, nos Estados Unidos. É uma das cidades mais arborizadas dos Estados Unidos, e eles fizeram uma pesquisa identificando a valorização imobiliária de ruas arborizadas para ruas não arborizadas. Que legal. E eles viram que a gente que chega a ter um aumento de 25% na valorização de um imóvel com as mesmas características se tiver numa rua arborizada ou num trecho de rua arborizada em relação a um local onde não esteja. E o americano faz essas pesquisas demais, assim, né? E o Donovan Buddy, eles fizeram uma pesquisa em 2010, dizendo que só na cidade de Portland, as árvores geraram uma valorização imobiliária de 1,1 bilhões de dólares. Que isso? Então, às vezes a gente não se dá conta que uma muda
hoje de uma planta nativa que seja adequada para plantar numa calçada, que não dá nem problema de calçada, nem da fiação que passa em cima, vai custar, dependendo da região do Brasil, entre 10 e 16 reais. Eu nunca vi nenhum lugar que extrapolasse isso. Para tu comprar no que a gente chama de padrão 1,5 m, para tu plantar ela. Se a gente está falando de um empreendimento de 1.000 lotes, nós estamos falando de um investimento de 16 mil reais. Não é nada. Não é nada. Nada pro negócio. Não é nada. A gente está falando de aumentar com um plantio 20 reais o valor de um lote para tu colocar uma muda numa calçada por lote. E isso, em 5 anos, tu está gerando uma valorização de rua, de passeio e inclusive imobiliária para aqueles empreendimentos. Mesmo que o loteador já tenha saído daquilo, aquilo vai ser um cartão de visita para ele fazer um próximo empreendimento e poder dizer, vai lá ver como é que é o meu empreendimento que eu fiz há 5 anos atrás. Vai ver como é que ele está. Então, isso gera um nível de melhoria muito grande. E eu acho que isso é talvez uma das coisas mais importantes para se trabalhar em termos de urbanismo, é nisso, assim, porque primeiro que tu consegue mostrar para as pessoas, daí entra os atributos de venda, que tu está pensando num bairro que vai climaticamente estar mais adequado para a vida daquelas pessoas. E segundo, porque de fato existe uma valorização real, percebida pelas pessoas. E não simplesmente uma rua árida, onde tu tem muitas vezes receio de caminhar na rua ou por medo ou porque não é confortável, né? Então, acho que isso é super importante. Luiz, pensar uma na rua. pergunta que sempre o loteador me faz. Eu queria a sua opinião. Qual piso deve ser utilizado? Qual pavimentação? Normalmente é assim. Dani, o que você acha? Cara, tem que colocar asfalto aqui? O que você acha do intertravado? Ou vamos no paralelepípedo? Qual que é a sua opinião? O que é, não é que é a sua opinião. Claro que são soluções diferentes. Como é que você orienta? Assim, se em termos de investimento, financeiro, essa praça onde está sendo feito o loteamento tiver custos parecidos, eu acho o intertravado mais adequado. Por um principal motivo, a facilidade de manutenção a longo prazo. Legal. Surgiu um buraco, tu precisa abrir porque uma anilha rompeu, tudo é mais simples. Os remendos não existem. Se tu precisar fazer uma recuperação de um determinado trecho, tu simplesmente troca e coloca outro. Além disso, o fato da cor dele ser uma cor um pouco mais leve, tu tem também uma intensidade de geração de calor um pouco menor do que o asfalto. Só que tem duas coisas aí que pesam pro lado do asfalto. Primeiro é a velocidade de execução, que o asfalto é muito rápido de ser executado, né? Então, tu faz extensões maiores, tu é menos dependente de mão de obra, apesar de que já existem as máquinas que automatizam o processo de aplicação de intertravado. E segundo, é uma questão cultural. Ainda nós temos locais no Brasil que acham que o intertravado é material de segunda categoria, digamos assim, porque realmente existiram antigamente alguns intertravados que tinham um desgaste muito grande e que ficavam muito ruidosos. Hoje já existe, está tudo normatizado isso. Mas então, se não for uma questão mercadológica ou de preço, porque realmente tem um lugar que tem uma usina de asfalto do lado e não tem uma fábrica de intertravado, Goiás acontece bastante isso, por exemplo. Então, naturalmente, tu opta pelo asfalto. Mas o intertravado, eu acho que ele gera qualidade, ele gera acessibilidade. Cada vez mais existem intertravados, inclusive com tecnologia, que são... alguns deles já têm uma boa absorção de água. A gente já tem intertravados hoje que absorvem cerca de 10% de água. Então, isso também já é um benefício... São mais caros, sim, mas já geram um benefício de esvaziamento ou diminuição da sobrecarga hídrica nas redes de esgotamento pluvial. Então, em cenários iguais, eu prefiro utilizar o intertravado. Mas deixa eu te falar a respeito sobre calçada. Vamos falar agora de pavimentação de calçada. Uma coisa que todos os projetos que saem de dentro da Sólido têm é o que a gente chama de manual de calçadas. Dani, a gente vê filmes e vê ambientes, a gente, nossa, que rua bonita. Não, cara, subúrbio americano. Só um parênteses. Cara, quando eu viajo, assim, quando a gente viaja para fora do país, é isso que me deixa um pouco... não sei qual que é a palavra. Eu fico... Você volta pro Brasil e fala assim, porra, por que não tem isso?
eu não sei, eu fico um pouco revoltado. Pô, nosso país é maravilhoso. Mas você vai para uma Europa, cara, assim, as pessoas vão pra rua. Por quê? Porque a calçada tem, sei lá, cara, 7 metros, 8 metros, é bonito, é gostoso. Eu falei, cara, por que que nós não temos isso? E às vezes não é nem só a questão do tamanho da calçada, mas a qualidade da calçada. Eu não sei o que é, ele te toda... convida. Tu tem sombreamento, tu tem um espaço que tu possa caminhar e que tu possa ensinar o teu filho a andar de bicicleta. Porque tu tem ali uma segurança para ele, né? E a gente sempre faz um manual de calçadas que é baseado nas características regionais. Mas assim, 90% dos casos a gente acaba utilizando o modelo de calçada que é o modelo mais simples de calçada que existe. Que isso não é um empreendedor fazendo, esse é o manual que a gente entrega pro comprador, pro cliente, e ele assume a responsabilidade de fazer daquela forma. Primeiro, quando a gente define um padrão e tu padroniza o bairro, tu gera uma qualidade de espaço muito mais legal. Muito melhor tu ver todas as calçadas iguais do que cada calçada feita pelo morador, como é a regra da grande maioria das cidades brasileiras. A responsabilidade de fazer a calçada é do comprador do lote. Então, a calçada à sua frente é o comprador do lote que tem que fazer. Então, se tu tem padronização, tu tem uma qualidade muito melhor. E, além disso, tu economiza. A gente pensa no modelo de calçada, que é o modelo de calçada mais barato que pode ser feito naquele local. Na grande maioria dos casos é concreto vassourado, que vai durar dezenas de anos, que tem uma manutenção super simples. Se por acaso quebrou, tu recorta ele, faz a caixinha de madeira e reconstrói. E que qualquer pedreiro de qualquer lugar do Brasil sabe fazer. Sem contar, cara, que o cliente final ele vai olhar aquilo e vai dizer assim, porra, olha o cuidado que os caras estão tendo com o lugar que eu vou morar. Quer dizer, eu não vou ter um vizinho que vai arrebentar a calçada, ou que vai deixar ela na terra. Tem uma calçada de pedra, tem outra que foi feita de uma cerâmica, que sobrou não sei da onde, daí tem outra que é feita que o cara não faz nada. Então, assim, a gente normalmente deixa os espaços de grama, os espaços permeáveis, que são super importantes ter também, o espaço do plantio dessa árvore que venha para o local. A gente normalmente, como padrão, indica colocar uma muda por lote, sempre na divisa entre os lotes. E existe um manual de calçada dizendo, cara, faz a calçada desse jeito, que tu vai economizar e tu vai ter padronização em todo o bairro. E quando tu tem associação de moradores, ainda melhor, porque tem alguém que pode fiscalizar isso. Mas mesmo quando não tem, quando a gente faz loteamentos bem simples, sem associação de moradores, nós entregamos o manual e a gente pede para que o cliente coloque no contrato de compra e venda a responsabilidade dele de fazer daquela forma. Legal. O cliente, na verdade, o loteador, ele não tem muitas ferramentas para cobrar se o cara não faz aquilo. Né? Mas a verdade é que quando ele começa a ver que o vizinho dele fez daquele jeito, que todo mundo começou a fazer, ele faz daquele jeito também. E ainda é mais barato. É no modelo de calçada mais barato que, em geral, a gente faz. Então, a qualificação desse espaço lá na ponta para o usuário é muito legal e se torna super satisfatório ver a alegria das pessoas que estão aproveitando a calçada. Muitas vezes nem se dá conta de por que a minha calçada ou a minha rua é melhor do que a rua de outro bairro, né? E, na verdade, foram coisas simples. A calçada, a árvore, as lixeiras que estão próximas, o detalhe com meio-fio, o tipo de pavimentação, as ruas compartilhadas muitas vezes, o fato de tu ter atividades de uso misto dentro dos ambientes e, principalmente, adensamento de pessoas para qualificar ainda mais os espaços. Legal. Luiz, eu vou mudar de assunto daqui um pouquinho, mas antes de mudar de assunto, eu quero explorar um pouquinho mais seu conhecimento em outras áreas. Eu queria te perguntar o seguinte, quais as preocupações mais comuns dos loteadores? Quais são as armadilhas que você percebe que muitas vezes o loteador entra e que você acredita que podem ser evitados, sob o ponto de vista de desenvolvimento de projeto? Uma das maiores é copiar o produto do vizinho. Essa, sem dúvida, que é que chega pra gente e dizer assim, não, meu vizinho vendeu isso aqui, vamos fazer igual. Fazer igualzinho. E daí, não, só um pouquinho, tem demanda para isso? Não, mas ele vendeu muito. Tudo bem, mas ele no momento em que ele ofertou esse produto, provavelmente tinha uma oferta que permitiu isso. A gente vive então, isso assim, isso é um dos pontos principais. É entender que o mercado imobiliário precisa, sim, de uma estruturação de um produto que venha em cima de uma possibilidade de demanda. E não simplesmente porque o
porque o teu vizinho vendeu. Né? Então isso é um erro bastante comum que a gente percebe, acho que é uma das principais armadilhas que a gente vê e que a gente tenta desmontar, e mesmo nós estando na área de projeto, e a gente trabalha, a gente se considera uma empresa, sim, de inteligência imobiliária para projetos, né? Não de pesquisa imobiliária, a gente não faz pesquisa, mas a gente faz diagnóstico e muitas vezes a gente chega para ele, olha, cara, isso está muito arriscado. Não, mas o corretor me vendeu essa área dizendo que se eu fizer isso eu vou vender. Digo, tá, cara, mas baseado em quê? Não, porque ele vendeu um outro que foi dessa forma. Bom, então tá, então vamos analisar se ainda existe possibilidade disso ser performado. Se tu tá tendo essa ideia, será que esse corretor ou o colega desse corretor não vendeu essa mesma ideia para outros? Como é que tá na prefeitura as aprovações de projeto de produtos parecidos? Então, isso é algo que a gente sempre faz uma análise crítica. Às vezes, nós já derrubamos ideias de clientes nossos, que no início, não, mas só um pouquinho, tu tá querendo vender outro produto. Eu digo, não, cara, eu quero te mostrar que existe outro caminho que tu possa fazer, vamos testar isso? Porque muitas vezes a gente precisa mostrar que o nosso trabalho não é simplesmente fazer um projeto porque ele me contratou e vender. Eu quero, sim, deixar um grande legado de bom urbanismo para cidades, mas o meu intuito final, dentro dessa jornada do loteamento, é que ele performe. Que a performance de vendas dele seja boa tanto na liquidez quanto na valorização. E daí entram vocês aí na Lotinet para fazer essa etapa final, mas eu tenho certeza, aliás, uma dúvida que eu tenho, eu imagino isso, que tu chegar com um produto mais bem pensado, mais acabado, é melhor de vender, né? Toda vida. Você está falando, assim, claro, eu tinha um avô que ele tinha uma venda no interior do Rio Grande do Sul, Cachoeira do Sul. E ele tinha um ditado que ele falava assim, meu neto, as pessoas aqui nesse boteco, nessa venda, são as mesmas, só muda os penteados. Só vai mudando o penteado, mas as pessoas são as mesmas. Cara, você está contando esses casos, assim, a gente vive as mesmas circunstâncias, porque muitas vezes o loteador ele vem com uma decisão muito firme, uma posição muito firme, e, cara, assim, a gente que vive isso há anos, você tem repertório para entender que o cara pode estar entrando numa armadilha, né? E muitas vezes esse cara entra numa armadilha. E o nosso papel, seguindo o nosso propósito aqui na jornada de loteamento, é ser um apoiador desse cara, que é um cara corajoso, né? O cara pega uma gleba, ele sabe que ele vai viver lá anos para fazer uma aprovação, depois ele vai ter anos para receber aquilo, vai ter uma exposição de caixa absurda, e ele precisa se associar a profissionais que auxiliem ele nessa jornada, né? Que não é pequena. Mas os problemas são mais ou menos os mesmos. O loteador, assim, a gente costuma dizer que o loteador ele tem uma jornada heróica, né? Exatamente. Porque assim, ele acreditar naquela área, ele fazer uma parceria, ele comprar uma área, ele contratar profissionais para fazer aquilo, ele desenvolver aquilo, ele vender, ele fazer carteira, ele empreender. Esse empreendedor, ele é herói. Só que muitas vezes eles estão mal assessorados. Perfeito. E daí eu acho que é justamente aí que esse nosso papo ele culmina para um objetivo que eu acredito muito, assim. Hoje, cada vez mais o consumidor, com acesso à informação, com experiências de novos locais em que eles visitaram, eles querem buscar bons produtos. Então, ele não está mais simplesmente comprando o custo da oportunidade. Não, é o que tem para eu comprar, se eu não comprar isso, não tem outra coisa. Se o meu amigo loteador encontrou esse local, trabalha esse local, mas esse local não vai durar muito tempo, porque logo outros vão fazer. Fica quietinho, vende ali, fica quietinho. Mas, em geral, a gente não tem mais essas realidades, né? Os locais eles já têm concorrência, o consumidor já conhece outros locais, sabe que se ele não comprar ali, ele pode comprar em outro. Tem referências, principalmente dependendo da classe que tu trabalha, as referências podem ser altíssimas, né? Podem ser referências europeias, americanas. Então, realmente o bom produto hoje é o que faz a diferença. Não é que marketing não seja importante, não é que uma boa comunicação, um bom place branding não sejam importantes. A gente sabe que mas é muito mais difícil, imagino, pelo menos a gente vê no dia a dia, é muito mais difícil tu performar um produto ruim, tendo que com marketing gastar uma energia para vender isso,
do que um produto bom que naturalmente o marketing já sai mais casado com aquilo, tu já tem um DNA mais comum, é muito mais simples de tu vender e na verdade foi um produto que foi mais bem pensado. Não é simplesmente a gente saiu colocando atributos nele para tentar embalar e vender. Não, ele já nasceu com esses atributos. Ele já está dentro do DNA dele um produto que foi adequado para aquele consumidor. E dessa forma, sim, a gente começa a juntar os dois mundos, né? De bons projetos, gerando bons produtos, que geram boas vendas, que geram melhores cidades. Então, acho que essa é a cadeia que a gente acredita muito. Assim. Legal. Que geram loteadores felizes, que vão desenvolver outros projetos e que isso vai se perpetuar num círculo virtuoso. Exatamente. Cara, eu vou mudar de assunto, mas antes eu queria aproveitar essa quebra para agradecer ao pessoal aqui do estúdio 767. O pessoal fica sediado aqui no coração da Savassi. Galera do bem, assim, uma estrutura muito legal e que está apoiando esse projeto nosso, que é a Jornada de Loteamento. Acredita no nosso projeto e, enfim, está nos dando todo o apoio para a gente desenvolver esses podcasts. Valeu demais. Cara, eu tenho... Bom, como é que tá o nosso tempo aqui? Tá tranquilo, né? Tranquilo? Ok. Cara, uma dúvida que eu gostaria de perguntar para um cara... Só contar. Eu acho que a gente... 15 minutos, 20, eu acho. Eu tenho mais umas 3 perguntas. Eu tô acompanhando ali. O ritmo tá legal? Tá. Tá legal? Tava ali super sutil. É? Eu falei, não concordo demais. Difícil quando pergunta é ruim, você tem que Tá legal, cara? Tá legal. Tá legal, né? fazer Tá bom. Luiz, uma dúvida que eu tenho e eu quero aproveitar essa oportunidade para te perguntar. Cara, a gente viveu, não sei se é a situação mais desafiadora para nossa sociedade mundial, que foi a pandemia, né? Que a gente está, graças a Deus, tudo indica que nós estamos no final dela, mas a gente teve a questão do isolamento social, né? 2020, 2021, fez as pessoas repensarem seu modo de vida, repensar principalmente a questão da moradia, né? Os termos ressignificação da moradia virou discussão, debate, né? no meio imobiliário. E todo mundo achava que nosso mercado ia despencar, né? No dia 15 de março de 2020, eu mandei um e-mail para todos os meus gerentes, gestores, botando terror, né? Mandando gente embora, refazendo contrato. E 10 dias depois eu falei, galera, rasga o contrato, rasga o meu e-mail, vamos contratar gente, porque a demanda foi absurda, né? Você acredita no êxodo urbano que está se discutindo? Assim, das pessoas saírem dos grandes centros urbanos e irem para as áreas periféricas, não no sentido pejorativo, né? Claro, perfeito. Periféricas no sentido de cidades pequenas que ficam no entorno das grandes cidades. Você tem percebido isso? Projetos nesse sentido? Deni, a gente passou exatamente por dores iguais às de vocês. Final de março, eu estava fechando qualquer contrato por qualquer preço, com medo que nunca galera, mais ia fechar contrato aqui, nenhum. Os loteadores aqui perderam a oportunidade, gente. Eu tenho alguns Quem não clientes fechou? ali que ficaram felizes nessa época. A gente desenvolveu, no período pandemia até agora, mais de 50 mil lotes no Brasil todo. 50 mil lotes. Então, assim, houve um aumento muito significativo em desenvolvimento de loteamentos e condomínios, principalmente, além de alguns bairros planejados que nós estruturamos. Mas desses 50 mil lotes, 45 mil são em cidades do interior do Brasil. Que legal esse dado. Então, assim, eu não só acredito na mudança do perfil de grandes centros urbanos, como isso está acontecendo. A gente avalia, como eu comentei antes, a gente avalia muito dado dentro da Urbia. Hoje, cidades que nem Sinop, Sorriso, Rio Verde, Luiz Eduardo Magalhães, para falar de 3 estados diferentes, tem hoje uma migração urbana maior do que a cidade de São Paulo.
que sempre foi a grande âncora de migração urbana brasileira. Então, o agronegócio que está no interior do Brasil é hoje um imã que vai impulsionar as cidades brasileiras de interior para outro patamar. As oportunidades são enormes, não só para loteadores, mas porque as cidades crescem, o nível de crescimento é muito alto, o nível de qualidade de vida dessas cidades são cada vez maiores. A gente tinha cidades do interior de São Paulo como índices de... Interior de São Paulo, interior de Santa Catarina, interior do Rio Grande do Sul, eram as cidades que eram aquelas com um nível de desenvolvimento econômico e social melhores. Hoje a gente já está vendo o interior de Goiás com cidades no mesmo nível, interior do Mato Grosso, interior da Bahia, cidades de Tocantins hoje crescendo muito, cidades como Primavera do Leste que dobram de tamanho a cada 10 anos, uma coisa incrível assim. Então sim, eu acredito que há uma característica de mudança de perfil de moradores de cidades grandes irem para o interior. Não só por causa da pandemia. Acho que a pandemia acelerou esse processo, acho que a pandemia fez as pessoas repensarem muitas coisas. Eu faço parte da estatística de quem morava em apartamento em grande cidade. Verdade. E me mudei para uma cidade pequena, próxima a uma grande cidade. Eu moro hoje em Santo Antônio da Patrulha, uma cidade que fica a 40 minutos de Porto Alegre, que é uma cidade interior do Rio Grande do Sul, que oferece todas essas qualidades que eu comentei de cidade pequena, e que eu estou próximo de uma cidade grande. E que eu vejo que o meu perfil de buscar ir morar numa casa, porque tenho filhos pequenos e porque eu acho que eu vou morar num local onde eu vou fazer essas coisas a pé, que muitas delas que eu falei, que meus filhos vão andar de bicicleta, que a escola é 5 minutos de onde eu moro, para mim fazia muito sentido no meu momento de vida. E se a gente conseguir fazer com que essas cidades atendam a demanda, principalmente de educação, que ainda é um dos principais motivos de manter as pessoas nas grandes cidades. Educação, principalmente educação, ensino infantil e fundamental e médio. Nem tanto a universidade, que já é outro momento. Mas, assim, resolver a questão do ensino para as crianças e adolescentes, eu tenho certeza que essas cidades vão cada vez mais se tornarem centros urbanos regionais do interior do Brasil. Então a gente tem aí uma economia muito forte nessa região. O agronegócio é o principal motor de desenvolvimento econômico do Brasil. Então, assim, nada cresce mais que o agronegócio no Brasil, nem o mercado imobiliário. E a gente vê que isso, aliado à pandemia, fez com que as pessoas começassem a pensar: será que eu não posso? Se lá eu tenho emprego, se lá eu tenho qualidade de vida, se lá eu consigo fazer negócios, se lá eu consigo empreender novos negócios, será que não faz sentido eu ir morar no interior? Para mim fez. Eu viajo muito, essa minha cidade fica a 35 minutos no aeroporto, então eu tô mais perto do aeroporto hoje do que vocês aqui de Belo Horizonte, tendo que ir a Confins. E então eu encontrei uma cidade que serviu muito para mim. E eu realmente acredito nisso. Esse número nosso é de 90% hoje dos nossos projetos são de cidades do interior. E eu imagino o que você vai responder, mas eu quero a sua opinião. Assim, existem mudanças, né, de projetos? Por exemplo, o que você fazia antes da pandemia, do que você faz hoje no desenvolvimento de projetos? Existe alguma coisa que modificou? Existe. A gente viu a valorização ainda maior de espaços abertos. Então, quando a gente pensava muito, vamos fazer uma pracinha que tivesse um playground e tivesse um espaço de lazer para as pessoas, hoje a gente viu que se a gente implementar atividades, inclusive econômicas, a essas praças, a gente vai ter cada vez mais pessoas interessadas em utilizar esses espaços abertos. Porque hoje as pessoas estão sim interessadas em utilizar os espaços abertos, mas não só para o lazer, para o consumo. A gente vê que a quantidade de restaurantes e bares que abriram espaços abertos, que criaram jardins, que se mudaram de local, ou aqueles que tinham isso
se tornaram ainda mais atrativos, isso se reflete no dia a dia também. Então, o espaço aberto, ele está sendo muito valorizado. A gente está vendo a praça e o parque serem cada vez mais usados e principalmente a ter atividades de uso diferentes que não só os recreativos. E aí tem algumas ferramentas que a gente pode fazer, que a gente tem feito. A gente foi quase chamado de louco por fazer um projeto numa pequena cidade do interior do Brasil, de 750 lotes, e que nós estamos fazendo uma Main Street, uma rua principal de atividades comerciais, de 2 quarteirões, relativamente pequena, e deixando dentro de um parque, que era a principal âncora de lazer desse loteamento que nós estávamos desenvolvendo, loteamento de acesso controlado, muito bacana, assim, uma pílula, quase um bairro planejado, assim. E nós deixamos 4 lotes dentro desse parque, para que nesses lotes, que junto de uma grande esplanada pavimentada, a gente pudesse colocar algumas atividades comerciais lá dentro. Então pode ir um bar para lá, para ficar junto desse parque, pode ir uma pet shop, uma escolinha. A gente agora o empreendedor veio me dizer que ele está fechando 2 dos 4 lotes com uma escolinha. Então, que os donos de uma escola local adorou a ideia de poder ter uma escolinha dentro de um parque, porque ele pode levar literalmente as crianças para brincar na estrutura que o parque vai oferecer. E deixamos uma grande esplanada para que feiras pudessem acontecer. Então, feiras locais, assim, podem se apropriar do espaço, é um espaço público. Esse empreendimento tem uma associação de moradores, que nós vamos estimular ela a receber algumas atividades, mas que essa feirinha possa acontecer nos sábados e as pessoas utilizarem cada vez mais. Então, a vida na rua hoje se tornou mais valorizada do que... ou voltando a uma valorização que ela deveria ter já há muito tempo, assim. Eu acho que as pessoas ficaram muito carentes, né, cara? Assim, hoje os eventos, shows... Carentes batendo, de encontro, né? Shows, eventos, estão batendo recorde, né, cara? Assim, um atrás do outro. Existe uma palavra em inglês que chama-se serendipity. A tradução, ela é mais... um conceito do que uma palavra. Mas ela diz o seguinte: serendipity é a capacidade de encontros não programados. É tu se cruzar com alguém que tu conhece ou que tu não conhece e o encontro te proporcionar experiências incríveis, novas experiências e coisas legais. A gente está vendo que as pessoas, apesar de ser uma palavra chique para dizer uma coisa que já é muito antiga, essa possibilidade de encontros, tu só tem isso em ambientes de movimentação, na rua, nos ambientes públicos, e as pessoas se dão conta disso, as pessoas veem isso. O adolescente, que é um ser sociável por natureza, e que a única preocupação que ele tem na vida dele é sociabilizar, porque fora isso ele só tem a escola normalmente, foi uma das faixas que mais sofreram durante a pandemia, né? Porque justamente a sociabilidade deles foi privada. Ele tinha que, quando ele saía com os amigos para ir para o parque, para o shopping, para o futebol, para lá, de repente ele não tinha mais nada para fazer. E a gente vê que justamente isso que eles buscam é um nível de sociabilidade que é para buscar o encontro. E eu acho que é isso que cabe a nós, desenvolvedores, também pensar. Como que eu vou fazer locais que gerem um encontro de pessoas? E isso deixando um legado super positivo para os empreendimentos, para as cidades e para a vida daquelas gerações que vão vir nesse empreendimento que nós temos a responsabilidade de fazer bem, né? Legal. Cara, você bateu num ponto aí que é a questão de bairros planejados, comunidades planejadas. Eu sei que você está à frente de 5 bairros planejados, comunidades planejadas, não é isso? 5, 6, na verdade, 6? que vamos fechar mais 6. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença de um loteamento para um bairro planejado, comunidade planejada? Bom, bairro e comunidade planejada, a mesma coisa. Na verdade, assim, são complementares. Vamos lá, o loteamento, normalmente, ele parte do princípio de ser um monoproduto com algumas atividades que possam ser implementadas nele, em que eles se tornem uma comunidade planejada. Então, tu não simplesmente faz um
um parcelamento de solo para vender lotes residenciais, mas tu faz essas pequenas ativações, como eu comentei, de vamos pensar numa rua comercial, vamos pensar num parque que tem alguns lotes que possam comercializar, vamos botar uma associação de moradores para criar uma política de boa vizinhança. Então, a diferença entre loteamento para comunidade planejada é basicamente essa. O bairro planejado, ele já requer uma estruturação imobiliária mais complexa. Então, tem várias maneiras de se identificar o que é um bairro planejado. Para mim, a principal característica que envolve ser um bairro planejado é multiprodutos imobiliários, inclusive residenciais. Então, assim, eu posso ter o lote, eu posso ter o apartamento, eu posso ter um apartamento de diversos tamanhos, eu posso ter hotelaria, eu tenho estruturas que envolvem outras concepções imobiliárias, fundamentalmente baseadas na incorporação, na estruturação de verticais junto. E requer uma complexidade muito maior, porque à medida que eu não vendo mais um lote e saio fora daquilo, e eu preciso transformar aquele lote em uma incorporação, eu preciso criar um conceito de valorização de que essas múltiplas atividades estejam centradas num modelo de bairro mesmo. Então, todo bairro, por exemplo, precisa ter associação de moradores, e essa associação de moradores ela precisa gerir algumas coisas desse bairro. Então, desculpe. Então, o bairro planejado, ele é uma estruturação muito mais complexa. Nós temos alguns bons exemplos de bairros planejados no Brasil, desde alguns antigos, como Jardim Atlântico, na Barra da Tijuca, e como bairros novos e ótimos exemplos, como o Parque Una, ou talvez um dos melhores hoje que nós temos no Brasil, que é o Cidade Pedra Branca, em Palhoça. Mas também tem outros exemplos bons, Viva Parque em Porto Belo, que é justamente isso. A gente está pensando numa estruturação de um empreendimento, ao qual ele passa por um processo de parcelamento do solo, como a parte inicial do desenvolvimento imobiliário, mas ele vende multiprodutos. E isso eu acho que é a principal característica para fazer um bairro planejado. Ou seja, o loteador que ele vai para uma linha destas, ele não está pensando em 10 anos. 30 anos, 40 anos para desenvolvimento de um... É muito comum. bairro planejado. Pedra Branca tem mais de 15 anos. 15 tem ainda muitas áreas para ser desenvolvidas. A gente vê, sim, que os bairros planejados, eles precisam de estruturação de longo prazo. Alguns, obviamente, são acelerados e conseguem andar mais rápido. O Parque Una deve ter 7 anos que foi lançado, alguma coisa assim, e já tem, mais de uma dezena de torres que estão lá. Então, alguns sim são acelerados, mas fundamentalmente a gente precisa entender que eles partem por uma estruturação de que, eu não vou pegar minha gleba, vou colocar no mercado, vender lotes e vou sair. O empreendedor, ele fica com o controle daquilo. É muito comum e bastante interessante, por exemplo, o mix de atividades comerciais que acontecem nos térreos ficar no controle do empreendedor, porque ele consegue manter o mix com isso, e isso gerar sempre um lugar super atrativo. Então, tem várias coisas que envolvem um bairro planejado, mas fundamentalmente ele é uma estruturação muito mais complexa e multidisciplinar, inclusive. Assim, normalmente, esses bairros planejados, e nós estamos à frente, alguns deles têm mais de um escritório de urbanismo envolvido. Normalmente tem escritórios de arquitetura, tem processos de desenvolvimento de projetos super complexos e super interessantes, como a metodologia Charrette, que é uma metodologia que envolve várias pessoas para discutirem e aprofundarem o produto imobiliário, e parte de uma primeira estruturação, depois de uma segunda, de uma terceira, ao longo dos anos, e isso vai se desenvolvendo. Então, tu consegue, normalmente, com bairros planejados, ter um super VGV, um super faturamento, mas é um faturamento a longo prazo e com uma necessidade de uma energia bastante grande para que ele seja feito. Entendi. Cara, nós estamos caminhando para o final, infelizmente. Mas eu queria, assim, que você concluísse dando uma mensagem para
quem está nos escutando, aí, os loteadores, se você tivesse que deixar uma mensagem para eles, qual seria a mensagem? Sob o ponto de vista, né, uma amarração conclusiva de tudo que nós conversamos. Dene, acho que a primeira coisa, assim, acreditem no Brasil e no mercado imobiliário. A gente está gravando esse podcast nas vésperas de uma eleição presidencial. Eu tenho escutado muito em lugares que eu vou, eu lanço agora ou eu não lanço? Eu estou escutando isso Eu também. desenvolvo ou não desenvolvo? Eu compro essa área ou não compro? A questão é, desenvolva, compra e faça o empreendimento independente das eleições e dependente do mercado. Se o mercado estiver atrativo, e a gente está passando por um momento no Brasil em que sim, as coisas estão organizadas para que a gente possa crescer, desenvolva e acredite no Brasil. Independente de quem ganha as eleições, eu não vou fechar a minha empresa. Tu vai fechar, Dani? Não, né? Então, assim, a gente vai continuar trabalhando, a gente vai continuar desenvolvendo. Nós vamos ter momentos mais difíceis ou mais fáceis, dependendo de quem ganha, pode ser. Mas nós vamos continuar estruturando negócios, planejando negócios e trabalhando bastante pelo bem do Brasil. Então, a primeira coisa é isso, acredite no Brasil. O Brasil está passando por um momento em que a gente falou aqui de agronegócio e de modificação de perfil de desenvolvimento imobiliário e de negócios. Então, acredite no Brasil. E a segunda coisa é acredite que bom urbanismo vende. Bons produtos imobiliários bem estruturados vendem e performam melhor. Além do que existe todo um legado ao qual a empresa do loteador, ao qual esse desenvolvedor imobiliário vai deixar por aquele local ao qual ele está trabalhando. Então, a gente tem um propósito aqui dentro do Grupo Sólido de gerar melhores cidades para as pessoas, mas e essas melhores cidades, tenham certeza que geram grandes negócios para os loteadores. Acho que muito é legal, por aí. Muito legal. Cara, eu lembrei de um negócio. Tem um jornalista gaúcho, Paulo Santana, né? Claro. Quando eu me criei lá em Porto Alegre, então eu conheci o Paulo Santana. Ícone do Rio Grande do Sul. Cheio de histórias engraçadas, né? Eu lembro que uma vez ele falou que ele era colunista da Zero Hora e ele foi pra garagem, enfiou a chave no carro dele e saiu andando. 3 quilômetros depois ele descobriu que não era o carro dele. Era um carro parecido com o dele, mas a chave tinha... Obrigado. E aí ele encontrou o dono do carro, que depois que viu que era o Paulo Santana, o cara ficou super alegre pelo Paulo Santana ter roubado o carro dele, né? E ele faleceu em 2017, né? Paulo Santana. Mas eu lembro, cara, uma vez ele estava conversando com um cara, Roberto Chinhachique, e ele falou um negócio que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, cara, tem pessoas com as quais você conversa que você poderia conversar o dia inteiro e a gente não vai conseguir concluir o assunto. Cara, e você é uma dessas pessoas. É muito legal quando a gente se encontra, fica batendo papo. Valeu, Denis, foi muito legal. Enriquece pra caramba e eu fico muito feliz de você estar com a gente nesse projeto, porque esse projeto tem um propósito de ajudar o loteador mesmo, e eu tenho certeza que as informações que você passou hoje vão ser super importantes. Então, assim, de coração, muito obrigado, cara, pela sua disponibilidade, pelo tempo e por esse papo. E te convido a gente continuar essa conversa num outro episódio. Tá Vai bom? ser um maior prazer, obrigado pelo convite. Já comentei antes, parabéns por esse projeto Jornada do Loteador, Jornada do Loteamento, porque é gerando bons conteúdos que a gente vai, aos poucos, melhorando cada vez mais o acesso à informação e contribuindo com o nosso propósito lá na ponta. Legal. E, para encerrar, o pessoal do marketing aí me pede isso sempre, eu sempre esqueço, mas dessa vez eu estou lembrado. Eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscreva no canal, né, Lotnet Brasil, ou nas nossas redes sociais, @LotnetBR, nos sigam no Instagram, e avisar que todas as segundas-feiras, às 7 horas da manhã, nós vamos postar um novo episódio de Jornada do Loteamento. Minha pessoal é Arque Luiz Antônio Camargo, Luiz com Z, Arque de Arquiteto no Instagram. O do Grupo Sólido é Grupo Sólido _Urbi, URB. E o da Urbia, que é Urbia _Urban. Ali a gente também
pode trocar figurinhas e espero que a gente possa também levar esse conteúdo que a gente está aqui daqui a pouco para as nossas redes sociais lá também. Amém, amém. E aqui em Minas a gente não brinda com vinho, a gente brinda com café. Até a próxima. Saúde, até a próxima.